Afinal, autor e escritor são a mesma coisa? Não sei. Diz aí, escritor, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre autor e escritor, que parece que é sinônimo de acordo com a visão do escritor português José Jorge Letria. Mas é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative suas notificações, porque toda quarta-feira tem vídeo fresquinho para você. Então vamos lá, segundo José Jorge, na verdade o autor ele é muito mais focado no mercado editorial e atingir cada vez mais um número amplo de pessoas, muito focado em público. Ainda segundo ele, são as pessoas que escrevem histórias, tramas, romances, que prende a atenção do leitor da primeira até a última página e que muitas vezes se tornam best-sellers. Ainda segundo ele, um autor, na verdade, ele não sempre faz aquele papel de despertar a reflexão da pessoa, despertar a reflexão, a meditação, olhar contra o ponto sobre a respeito da vida e outras coisas assim, não tem uma catarse com essa obra. Na verdade, o autor ele somente quer se expressar, quer passar uma história para frente, quer tentar falar a língua do público, quer entreter, quer divertir, quer fazer com que o seu público consiga ter um estado, um momento lúdico de se desligar do dia a dia. Isso, na verdade, segundo ele, é o que o autor faz. E escritor? Bom, para José Jorge Letria, dá até um trava-língua, né? José Jorge Letria, tem que falar bem devagarinho aqui. Para ele, o escritor, na verdade, é aquele que dá uma visão nova de mundo, uma perspectiva nova de mundo, que consegue nesse texto mostrar talvez uma nova realidade para quem está lendo. Mais uma vez, para ele, normalmente um escritor ele gosta de soltar perguntas, de fazer refletir, mas nem sempre o escritor dá respostas. E nem sempre toda boa história, ou todas as histórias, para quem ele julga como escritor, tem início, meio e fim. Como a gente é acostumado aí com filmes de Hollywood, tudo aquilo lá bonitinho, linear, vai começar assim, você até já sabe às vezes como é que termina. Para ele o escritor não faz isso. Ainda mais ele diz que grandes escritores, é claro, são também grandes filósofos, são pessoas que soltam questionamentos muito importantes, que provocam, de certa maneira, como que eu posso dizer, um mal-estar peculiar, que faz a pessoa ter dúvida a respeito de algumas coisas, ou ainda desperta um pouco da curiosidade, fazendo com que o leitor comece a procurar cada vez mais sobre determinado assunto. O escritor é aquele cara que incomoda um pouco, que ele entra às vezes no cotidiano, te faz duvidar do certo, do errado, te coloca algumas perguntas um pouco duvidosas para que você comece a digerir aquilo mediante o dia a dia. Talvez você veja isso também muito em filme, tem muito roteiro que é extremamente mastigado, e depois que você acaba de sair da sala do cinema, você fala, tá, é isso. Agora tem filme que depois que acaba o filme, você fica 1, 2 horas, às vezes até mesmo uma semana, discutindo sobre o enredo, discutindo sobre os personagens, sobre as perguntas que tem, sobre as afirmativas, será que aquela verdade é uma verdade universal ou não? Então você nota um pouquinho, de acordo com ele, a diferença entre o autor e o escritor. O escritor tem essa pegada mais humana, te coloca mais contra a parede, mais em dúvida, tem uma pegada mais filosófica a respeito da vida e dentro da sua própria obra. Agora o autor ele mais entretém, ele conta uma história, ele entrega uma história para que você possa se desligar da realidade e continue lendo. Para ele, essa é a diferença entre escritor e autor. Então fica aquela grande questão de um pote de ouro, de R$1 milhão. Ser autor ou ser escritor? O que é melhor? Na verdade, vai de acordo com você. Você gostaria de contar uma história? Você gostaria de mostrar um pouco a perspectiva da sua realidade? Você gostaria de incomodar um pouco o leitor? E aí você começa a se encaixar. Mas não tem problema, você não precisa ficar focando em rótulos. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Ainda mais quando você está escrevendo a sua primeira obra. Não, eu quero ser um autor. Não, eu quero ser um escritor. Faça o que tem que ser feito. Até porque escrever de qualquer maneira, seja como autor ou como escritor, é uma coisa rigorosa. Requer um certo planejamento, requer habilidade, requer treino, requer muita leitura. Entender, é claro, como a gente já passou aqui em outros vídeos, um pouco mais do mercado editorial. Entender da mente do seu público-alvo. Conseguir levar um pouco das histórias com mais afinco, com mais detalhe, com uma riqueza muito maior, para realmente fazer com que o seu leitor tenha uma experiência totalmente nova lendo a sua obra. Então não importa se você quer se colocar como escritor ou se você quer se colocar como autor, isso, até na minha opinião, para mim tanto faz como fez. O mais importante do que qualquer rótulo, do que qualquer título que você coloque, ou escritor, ou autor, ou biógrafo, ou documentarista, se é que existe isso, ou jornalista, o importante é o que você vai causar em mim. E é claro, as pessoas têm uma vontade
muito diversificada. São várias e várias as vontades. Então tem pessoas que, por exemplo, elas gostam de ler uma bela de uma biografia, que é uma coisa muito mais real, muito mais factível. É claro que depende de quem que o biógrafo está entrevistando e tudo mais, tem toda uma parafernália, digamos assim, tem todo um método para que você realmente escreva o que é verdade, ou o que todos acham que seja realmente a verdade. Mas o cara que ele busca uma biografia, nem sempre ele vai ler somente biografia. Talvez ele procure um romance, talvez ele procure um livro sobre filosofia, um livro que vai indagar ele no mais profundo da sua essência, para falar de uma maneira muito bonita. Então não se preocupe em ser escritor ou autor. Somente entenda esse ponto de vista do José Jorge. Olha, quase que eu travei a língua aqui de novo. Mas entenda essa perspectiva dele e, claro, faça sempre o seu melhor. Quer contar uma história? Quer fazer com que a pessoa se divirta, se entretenha, consiga se desligar do dia a dia, virar aquela chavinha do estresse, da ansiedade, fazer com que ela desligue realmente a televisão ou aqui a internet, para que ela consiga ler cada vez mais, tenha um vocabulário mais estendido? Tudo bem, conte a sua história. Quer contar uma história que indaga a pessoa, que coloca ela contra a parede, que coloca ela num conflito de verdades? Ótimo, também faça isso. Qualquer tipo de leitura vai trazer um determinado crescimento. Então não se foque exatamente, mais uma vez falando isso, e é repetidamente, mas para que entre na sua cabeça. Entre ser escritor ou ser autor. Tanto faz. O importante é que você faça um ótimo de um trabalho, que você continue escrevendo, que você não se critique tanto, que você saiba ter a humildade para olhar na sua obra aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que está bom como está. Que você tenha maturidade, que você procure dados de mercado, que você escreva todo santo dia alguma coisa, que você comece com obras pequenas e depois você começa a expandir a sua arte da escrita. O importante é que você faça e que você tenha alguma mensagem para passar, seja no formato de história, seja no formato de indagação. O importante é que você escreva. Então, escritor, gostou do vídeo de hoje? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vou deixar aqui também 2 vídeos para que você continue no nosso canal, para que você veja tantos e tantos outros vídeos que a gente montou com muito carinho para você. E claro, se você gostou do vídeo, não deixa de dar o like, tá ok? Quarta-feira que vem tem vídeo novinho para você. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.